Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori e posterguei, atrasei, fiz o que pude, mas não dá pra fugir de falar de Santos 0, Fortaleza 4. Mais um vexame, mais um jogo horroroso, mais uma apresentação ruim, mais um passo em direção à segunda divisão. Tentei não precisar falar sobre isso, passei um bom dia dos pais com meu pai, sempre feliz, inclusive abraço, doutor Hernani. Mas tive que voltar para Guarapuava e estava chegando em casa quando o Santos toma o primeiro gol. Daí vocês já podem saber que eu passei o primeiro tempo inteiro sem ver a partida. Ouvi uma parte na narração do Diário do Peixe e cheguei em casa a tempo de ver outros 3 gols. Então, realmente uma apresentação ruim. E talvez o primeiro tempo tenha sido melhor. Acho que eu vi os comentários no canal do Diário do Peixe e no intervalo sobre o primeiro tempo, e era um pouco mais otimista, no sentido de que o Santos tinha conseguido segurar o Fortaleza. Não foi o que aconteceu no segundo tempo, então falaremos aqui de mais uma goleada que o Santos sofre no seu caminho firme em direção à Série B. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, comente, dá essa ajuda aí. Já pedindo desculpas também por não ter feito o pré-jogo, como eu falei, estava viajando, e quando eu estou na casa dos meus pais eu tento aproveitar a presença, meu irmão estava lá também, então não tanto pela situação, mas porque realmente minha prioridade acaba sendo a minha família. Mas falamos muito do Santos, meu pai estava otimista, inclusive, obrigado Santos por mais este presente Dia dos Pais dado aí. O Santos que foi a campo com Vladimir, Gabriel Inocêncio e Dodô nas laterais, Joaquim e João Basso na zaga, Rodrigo Fernandes, Dodi e Jean Lucas, com João Lucas improvisado de ponta, Lucas Braga na outra ponta e Julio Furt no ataque. Antes de começar a falar sobre esses jogadores titulares, falarei sobre as ausências. O Vladimir estava em campo porque o João Paulo tomou o terceiro amarelo. O Lucas Braga estava em campo porque o Mendonça tomou o terceiro amarelo. O João Lucas estava em campo, talvez porque o Lucas Lima tomou o terceiro amarelo, não sei, mas logo depois do final do empate contra o Atlético, meu pai comentou também 3 jogadores aí que tomaram um inconveniente terceiro amarelo para ficar descansando no domingo do Dia dos Pais em casa. Eu tendo a concordar, eu acho que é mais uma... Não tô falando que seja uma prova cabal, mas enfim, é mais um indício da falta de comprometimento desse elenco, que no mínimo deveria estar no estádio Castelão, apoiando, sacrificando seu domingo, como nós também fizemos, já que afinal de contas a vida deles é jogar futebol e é fazer o time deles vencer. Enfim, uma escalação relativamente alternativa, com novidades, né? Chama a atenção a entrada do Julio Furt como titular, porque o senhor Marcos Leonardo está forçando sua saída, está com o papinho de não querer jogar, e aí eu sinto muito para ele, mas tem contrato, a menos que tenha o pagamento integral da multa rescisória. O fato do Santos ter errado vendendo o David e o Ângelo muito barato, não, o Santos não, né? Eu vou pôr a gestão Rueda, o Santos é muito maior que eles, mas o fato dessa gestão ter cometido estes erros nas vendas de Ângelo e David Washington não quer dizer que o Santos seja obrigado a errar em todos os casos. E aí, neste caso, eu acho que o Marcos Leonardo tem que entrar em campo, tem que ajudar o time. Até porque a gente olha pela escalação que é um elenco muito, muito fraco. Vou discutir, claro, as substituições também ruins do Diego Aguirre, mas antes de falar desse time que é realmente muito deficitário. Tanto que coloca o João Lucas, que não é bom atacando enquanto lateral, para a ponta, e ele realmente fez jus à expectativa. O Santos então consegue sobreviver num 0 a 0 nesse primeiro tempo. O primeiro tempo que manteve assim
a estratégia de dar a posse de bola para o adversário. E aí, de maneira interessante, inclusive no primeiro tempo foi 38% de posse de bola do Santos, segundo o SofaScore. Já no segundo tempo, o Santos equilibrou com 53%. Mas por que o jogo ficou muito ajeitado para o Fortaleza no segundo tempo? O Fortaleza de Marinho, Fortaleza de Machuca, Fortaleza de Thiago Galhardo, de Zé Wellison, que o Santos chegou a cogitar contratar naquela época do Transferban, né? Final de 2020. Um Santos que é ineficaz, um Santos que é ineficiente, que não consegue vencer uma partida, vencer 2 partidas em 19 jogos, venceu aquela contra o Goiás daquele jeito. Então o Santos que termina o primeiro tempo com essa mesma escalação em 0-0. E no intervalo, o digníssimo Diego Aguirre tira Rodrigo Fernandes e João Lucas para colocar Camacho e Patati. Camacho a essa altura do campeonato. Então o Santos volta do intervalo com o Patati teoricamente fazendo a ponta, apesar de ser meia, e o Camacho no lugar da volância principal. Coincidência ou não, na verdade o Santos volta no intervalo com o Camacho e aí em seguida, pouco mais de 12 minutos depois, tira o João Lucas para colocar o Patati e na sequência já toma o primeiro gol, um gol que em termos de falha de marcação defensiva lembra o gol que o Santos tomou contra o Fluminense. É um cruzamento na área em que os zagueiros estão acompanhando a distância e sem eficácia os marcadores. Nesse caso ainda teve o jogador do Fortaleza que faz um corte, até acho que é o Galhardo, sobra pro Machuca, que consegue dominar a distância e desloca o goleiro, e aí o Santos meio que desmonta. 12 minutos depois, mais ou menos, coloca Soteldo e Bruno Mezenga, não sei porquê, nos lugares de Lucas Braga e Furt. Então, neste momento, o Santos tinha Bruno Mezenga, Camacho, Patati, Lucas Braga, o Jean Lucas ainda estava, enfim, mas enfim, tinha esse desfile, Gabriel Inocêncio na lateral, esse desfile de jogadores. E aí, já próximo do final, na verdade, né, aos 35 do segundo tempo, o Santos, que tinha acabado de colocar o Luan Dias no lugar do Jean Lucas, então, de novo, né, o Santos, quando desanda mesmo, tira o Jean Lucas para colocar o Luan Dias, e aí fica com o Luan Dias, Mezenga, Gabriel Inocêncio, Camacho, Lucas Braga, todos esses jogadores em campo, e sem Jean Lucas e Júlio Furt, por exemplo, toma 3 gols no intervalo de 11 minutos, o 2-0 numa jogada meio bizarra, mas enfim, que dá muita nota do que é esse Santos, um escanteio cobrado que não deveria levar perigo, porque na hora que a bola bate no João Basso, ela já tinha que ter sido tirada há muito tempo, ou pelo goleiro, ou pela defesa. Ela acaba batendo no João Basso e não muito dificilmente, na minha opinião, assim, ela não vai muito forte, mas passa debaixo das pernas do Vladimir. 3 minutos depois, uma jogada absolutamente bizarra, o Santos erra a saída de bola, sobra pro Fortaleza, os jogadores acompanham o cara do Fortaleza, mas deixam ele receber a bola na linha de fundo. O Vladimir podia ter cortado, podia ter ficado no gol e esperado a bola pro cara que realmente fez o gol. Ele fica exatamente no meio do caminho, cai, mas deixa a bola passar sem esticar a mão. E o Caio Alexandre entra absolutamente livre, totalmente sem marcação, só para completar. E aí o quarto gol, enfim, já nos acréscimos, mais um gol que o Santos toma, um gol de longe, então para mim acaba sendo uma falha do Vladimir também. E aí a gente tem que falar, né, de como é absurdo o Santos. O torcedor santista ainda tem que assistir Vladimir pleno 2023, um jogador que não tem condições de vestir a camisa de um time da Série B, eu imagino, mas está sendo titular, foi titular ontem, numa equipe de Série A que nunca caiu, mas que se aproxima galopante para seu primeiro rebaixamento. Com esse resultado, o Santos fica com seus 18 pontos em 19 jogos, o Santos tem menos de 1 ponto por partida, que é absurdo. Considerando que cada vitória você conseguiria 3 pontos. Tá em 17º ainda, poderia ter passado o Bahia,
Se tivesse apenas empatado, e aí colocaria o Bahia na zona do rebaixamento, mas entra neste segundo turno em 17º na primeira posição, abrindo a zona do rebaixamento. Então, que finalmente consegue aí se manter, se estabilizar na zona do rebaixamento. Atrás do Santos tem o Coritiba, com 14 pontos, então pelo menos o Coritiba tem uma distância. O Vasco está abaixo do Coritiba com 12, mas o Vasco tem 2 jogos a menos. Caso o Vasco vença esses 2 jogos, um deles daqui a pouco, chega nos mesmos 18 que o Santos. E o América Mineiro tem um jogo a menos com 10 pontos. Caso vença, chega a 13, então o América realmente não alcança, mas o Vasco sim pode alcançar o Santos. E aí acima do Santos tem o Bahia, e o Goiás e o Corinthians já abriram uma boa pontuação de distância. O Goiás 4 pontos na frente, o Corinthians 5 pontos na frente, o Inter 6 pontos na frente. Então, para alcançar esses times já fica bastante complicado para este Santos, que simplesmente não pontua. Se eles tivessem 2 pontos na frente, eu já acharia complicado alcançá-los, porque o Santos realmente não mostra futebol para conseguir vencer nenhuma partida. Sobre o trabalho do Aguirre aqui, eu vou ter que falar uma coisa que assim, me incomodou um pouco, né? As substituições me incomodaram. Não só pela entrada de Camacho, de Bruno Mezenga, de Luan Dias, mas pela não entrada do Nonato. E aí isso me incomoda um pouquinho, porque tinha o papo que o Nonato não teria entrado na última rodada, apesar dele já estar regularizado por uma questão de falta de ritmo. Nessa partida, talvez ele não ficasse o jogo inteiro por uma questão de falta de ritmo também. Mas ele não entrar por Luan Dias e o Mezenga entrarem é uma coisa que para mim é preocupante, porque existe um histórico do Aguirre com o Nonato, e aí eu fico com aquela pulga atrás da orelha. Será que ele não colocou o Nonato porque ele não gosta do Nonato pessoalmente, ou pelo histórico que eles tiveram no Internacional? Lembrando que foi muito comentado o fato do Nonato ter saído do Internacional para o Fluminense durante o período do Aguirre no Internacional, um deles. E aí eu fico pensando se o Aguirre vai levar esse tipo de questão para dentro de campo numa hora que o Santos não pode ter esse tipo de questão. E aí pensar nas entradas de Camacho, Luan Dias e Bruno Mezenga, que justifica a entrada deles a essa altura do campeonato, não sei. Já falei aqui várias vezes sobre como o Vladimir atrapalha o time por ser um goleiro que não é confiável. Então, o fato de você ter um goleiro que você não confia desestabiliza emocionalmente, psicologicamente, além de taticamente, toda a sua defesa. Porque você tem que estar toda hora olhando para trás, toda hora pensando mais, assim, se preocupando mais com o que o atacante vai fazer, já que caso a bola vá em direção ao gol, você não tem confiança do seu goleiro. O Vladimir é exatamente isso. Vi pessoas comentando assim que o Vladimir não teria falhado tanto nos gols, mas eu acho que sim, ele falhou, e não só ele falhou, mas ele tem esse fator negativo que atrapalha a defesa como um todo. Não que a defesa seja boa, não que ela não tivesse cometido as falhas que cometeu, mas talvez ela fosse um pouco mais sólida sem Vladimir no gol. É difícil de falar alguma coisa, mas o Santos volta a campo no próximo domingo na Vila Belmiro, que promete uma grande festa. Já teve campanha para arrecadar fundos para fazer o Corredor de Fogo às 4 da tarde, 16 horas do horário de Brasília, contra o Grêmio. É um jogo que o Santos precisa vencer de qualquer forma se pretende ficar na primeira divisão. Uma situação bastante complicada do Peixe. E a gente lembra, o Santos precisaria, para chegar nos 45 pontos, de mais 9 vitórias. Ou 8 vitórias e 3 empates. Ou 7 vitórias e 6 empates. Ou 6 vitórias e 9 empates. Enfim, são opções. Ainda, com 6 vitórias e 9 empates, ele ainda poderia ficar com 4 jogos aí de derrota. Então o Santos precisa lutar mais por esses pontos. Santos, mesmo que o empate só dê um ponto, né, e aí é aquela conta, tipo, é melhor ganhar uma e perder uma do que empatar duas, sim. Só que no caso do Santos é melhor empatar 3 do que perder as 3, que é o que o Santos tende a fazer ultimamente. Para conseguir essa pontuação, o Santos precisa começar a vencer. E esses serão jogos difíceis, todo segundo turno será muito complicado, e a gente começa a ver que não tem jogos acessíveis para o Santos conseguir vencer assim. Principalmente 9 que o Santos precisaria vencer.
Eu nem sei se o Santos tem 9 jogos em casa, diga-se de passagem. Então o Santos pega o Grêmio em casa, o Atlético Mineiro fora, depois pega o América Mineiro fora também. O Bahia fora também? O Santos tem 3 jogos fora de casa? Nossa senhora. Enfim, 3 jogos fora de casa. Precisaria vencer o América e o Bahia fora. São 2 jogos que o Santos venceu em casa, né? Então teria que vencer fora. E pega o Cruzeiro e o Vasco em casa. Palmeiras fora, Bragantino em casa. Nossa, Palmeiras fora também. Inter fora, Coxa em casa, mas o jogo que o Santos precisa vencer. Corinthians fora e Flamengo fora. Nossa senhora, vai ser muito difícil o Santos conseguir escapar desse rebaixamento. Precisa alcançar o Bahia e torcer para que Bahia, Vasco, América e Coxa continuem e sigam pior que o Santos. Não tá fácil, tá bem complicado. Nossa, até tô vendo aqui, para vocês terem uma noção de como esse time do Santos é ruim. No Brasileiro 2023, na média do SofaScore, o primeiro lugar é o zagueiro vendido, né, para o site de apostas. O segundo lugar é o Lucas Lima e o terceiro lugar é o Felipe Jonathan. Esse é o top 3 do Santos na, no ranking de média do SofaScore, para vocês terem uma noção de como esse time é tenebroso. Enfim. Mais uma semana de trabalho da Aguirre pela frente. Nós torcemos e muito para que seja uma semana melhor de trabalho e que exista um resultado. E nesse meio tempo, vamos ver o que a diretoria vai fazer. Parece que mais alguém do comitê de gestão saiu. O Santos tem aí mais alguns dias para conseguir reforços de fora de times, né, que não estejam contratados. Então tem o Roberto Pereira sendo cogitado. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se esse time demonstra com poder de reação contra o tricolor gaúcho na Vila Belmiro. Até difícil de comentar, mas enfim, veremos o que acontece. No mais, espero que todos tenham tido um feliz Dia dos Pais aí. E muito obrigado por assistir ao vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe. Desculpe as falhas de recorrência aqui no canal. Tentaremos melhorar. Ou ser um pouco melhor que o Santos. Mas isso não é mérito, então deixa quieto. Então comente, diga o que você acha desse time, se o Santos vai cair, se você vê alguma esperança. Eu já falei o que precisa acontecer para o Santos cair. Uma delas já praticamente não aconteceu, a outra já está bem difícil. Só nos resta rezar. E muito. Muito obrigado a todos. Pra cima deles. Um abraço.